Bom, eu lembro e faço um convite a todos. Amanhã está confirmada a presença de Ciro Gomes na sabatina aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7 da manhã. Ciro Gomes do PDT. No dia 26, na sexta-feira, então, Simone Tebet, do MDB, será a nossa convidada. E Jair Bolsonaro, do PL, será sabatinado na próxima segunda-feira, dia 29 de agosto. A Jovem Pan lamenta, claro, a ausência do candidato do PT, que perde a chance de apresentar propostas e de se posicionar diante das dúvidas dos eleitores. Bom, conosco nesta manhã de quarta-feira, comentando as principais notícias do dia, seja muito bem-vindo, José Maria Trindade. Será que Lula acha que a exposição pode prejudicá-los? Qual teria sido, será, o motivo dessa ausência, de declinar o nosso convite? Muitas perguntas que teríamos para ele. Fiquem aberto então, Zé. Muito bom dia. Amarelou, viu, Adriana? É isso mesmo. Muito bom dia, Caniato. Bom dia a todos. Olha, Adriana, a disputa está aberta. Mesmo assim, há muito salto alto por aí. Esta exposição, esta oportunidade de conversa, ela é imprescindível. Numa campanha polêmica e polarizada como esta, né? Os candidatos não podem perder nem uma possibilidade de uma conversa com o eleitor. Aquele tempo do corpo a corpo, de andar nas ruas, isso já passou. O novo mundo das comunicações exige que os candidatos apresentem as suas propostas, as suas ideias e talvez ouça aqui e ali uma pergunta que para ele é desagradável, mas é inestimável para o eleitor. Portanto, é exatamente o medo de responder a questões feitas por jornalistas independentes, né? Zé Maria, esse expediente do candidato mais bem colocado nas pesquisas não participar de sabatinas e debates eleitorais, nós já vimos em outras situações. Ele mais ganha ou mais perde quando adota essa estratégia, hein? Ô Daniel, antigamente os marqueteiros dominavam as campanhas eleitorais, né? Então era uma situação pragmática no sentido de que quando um estava muito na frente, ele se tornava alvo de todos os outros candidatos. Então, era normal que algum candidato não participasse dos debates e das entrevistas. Só que, neste momento, não há um candidato que esteja tão na frente assim que possa se dar ao luxo de não comunicar, de não falar com os eleitores, né? A eleição está aberta, está polarizada e qualquer um pode chegar lá na frente. É evidente que está mais polarizada entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? Mas é um momento que nenhum salto alto deve impedir um candidato de se apresentar e falar das suas propostas. Pois é, Zé Maria, o presidente Bolsonaro disse que se Lula confirmar que participa de debates, você citou debates, que ele também vai para a discussão, né? Esse pode ser um momento bem importante, já que o país se apresenta praticamente dividido entre os dois, e os dois têm posturas tão diferentes, opiniões tão contrárias, não é? Quais você imagina que devem ser os principais temas debatidos nesse encontro entre os dois? Pois é, aí a gente vê o seguinte, se o presidente Jair Bolsonaro participa de um debate sozinho, ele se transforma naturalmente em alvo de todos os outros candidatos e poupa o principal adversário de assumir os desgastes de críticas diretas. Porque quando se faz críticas diretas a um candidato, quem faz as críticas também assume o ônus de ganhar o ódio de parte do eleitor, né? Agora, é importante, nesse momento, discutir a economia, é preciso mesmo discutir o futuro do país através da economia. Nós estamos atravessando uma crise global e é preciso saber se o Brasil vai continuar nesta linha de crescimento, de que forma isso vai acontecer. As políticas sociais devem ser muito discutidas. Isso porque, diante dessas crises últimas, né, primeiro da pandemia, né, inédita no mundo, nessa dimensão, e depois a guerra, isso deixou comunidades, deixou em situação fragilizada setores importantes da população. É preciso discutir primeiro a economia e políticas sociais. E a educação, ela está sendo deixada de lado pelos debatedores e é muito importante. A educação é o único caminho para melhorar a saúde de gestão financeira e social de um país.
Todos os países que estão hoje em melhores condições apostaram lá atrás em educação. Esses pontos são principais. Veja bem que a segurança saiu um pouco, não totalmente, mas saiu um pouco do radar e dos debates nessa campanha eleitoral. E também com a gente para analisar os assuntos mais importantes do dia, Roberto Mota e Amanda Klein. Agradeço demais pela participação. Muito bom dia. Começo com a Amanda. Amanda, naturalmente todo candidato tem temas sensíveis em sua biografia e alguns têm teto de vidro, falando propriamente. Mas os casos de corrupção e também a própria prisão de Lula são assuntos que o deixam temeroso em participar de sabatinas e debates na TV. Isso pode ser determinante quando ele fala não para uma emissora? Bom dia, primeiro Daniel, Adriana, Zé Maria, Mota, toda a nossa audiência da Jovem Pan News. São temas espinhosos e sensíveis, sem dúvida, Daniel. O ex-presidente Lula vai ter que responder a esses temas durante a campanha, mas é lógico que ele vai adotar uma estratégia de tentar minimizar o confronto. Isso é uma tática eleitoral muito comum entre os candidatos que lideram as pesquisas. Infelizmente, nessa rodada de disputa presidencial, a gente tem visto pouco desejo, pouco interesse dos principais candidatos, Lula e Bolsonaro, principais. Probleminha no microfone da Amanda, a gente já volta com ela, ela conclui o comentário. Roberto Mota, a Amanda falava aí sobre evitar ir para o confronto, uma estratégia, uma técnica. Quem sai perdendo é o eleitor que quer conhecer melhor as propostas e o plano de governo de Lula. Bem-vindo, Mota. Também não ouço, Mota. Vamos refazer esse nosso contato. A gente já acompanha os destaques com os nossos comentaristas. Zé Maria, você então que está em contato com a gente tudo direitinho, tudo certinho. Essa técnica não dá muito certo, pelo menos para o eleitor que quer conhecer o plano de governo em detalhes, não? Fica prejudicado. Veja bem, apesar desta polarização entre eu odeio um, amo o outro e assim por diante, né? É preciso saber quem estamos elegendo e de que forma. Porque, veja bem, se um candidato, cada candidato tem a sua característica. O Brasil tem um arcabouço legal que prende os governantes, né? Ele tem que investir uma parcela em educação, ele tem que investir uma parcela em saúde, né? E existem parâmetros e tetos de gastos, né? Mas é evidente que grupos de pressão e a característica de cada candidato define seu futuro. E a política é que define a saúde, a escola do seu filho, e é exatamente através do pensamento deste eleito é que o país vai se desenvolver. E isso, eu gosto sempre de falar, não é só do presidente da República. Existe uma grande disputa pelo Congresso Nacional. Qualquer que seja o próximo presidente da República, Adriana, o Congresso vai continuar sendo forte e vai firmemente definir o que vai fazer o próximo presidente da República. Então, é uma preocupação mais global, tanto de presidente como de senador e deputado. Agora, Zé Maria, quando um candidato decide não participar de uma sabatina ou de um debate na TV, ele não está, de certa maneira, dando munição para o adversário, porque ele deixa de se expor e, naturalmente, o adversário pode utilizar essa ausência para questioná-lo durante a campanha, né? E o que mais me impressiona é que são candidatos experientes, já participaram de debates, já participaram de entrevistas, então sabem muito bem como funciona e o que quer o eleitor, o que o eleitor quer ouvir. Não se trata de gostar ou não de um determinado apresentador, mas um respeito ao seu eleitor e um respeito ao seu passado e à sua característica política. Eu considero um tiro no pé. Isso porque, numa entrevista ou num debate, o seu eleitor já te conhece e vai te defender. A gente vê claramente, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, né, que foi à casa da TV Globo, que há ali uma contenda entre os dois, e ele fez uma entrevista que poderia ser melhor se ele desprezasse as perguntas e partisse logo para as respostas. Não deixaram ele falar do plano de governo, mas entendo que um candidato nessa situação fala do seu plano de governo, dos seus projetos, e o eleitor vai entender perfeitamente. O que não pode é deixar o eleitor sem argumento para defendê-lo
dos debates diários ali nas mídias sociais e nas conversas, né?